A Voz da Palavra, com o pastor Reginaldo Ribeiro. Olá, graça e paz. Como é bom estarmos juntos para estudarmos a palavra do nosso Deus. A palavra do nosso Deus sempre fala profundamente aos nossos corações. Temos mais um tema a estudarmos e precisamos da direção do Espírito Santo. Convido os seus amigos, envie o link aí deste tema para todos os seus colegas, para todos os seus contatos, para que eles possam também desfrutar das bênçãos da palavra de Deus. Antes de abrirmos a palavra de Deus neste tema, e o tema você já sabe qual é, né? Você já está vendo aí qual é o tema, e neste tema pode ter certeza que Deus vai estar, como sempre, falando profundamente aos nossos corações. O tema é o pai de todos os vírus. Vamos conhecer ou vamos entender quem é o pai de todos os vírus. Os vírus trazem as misérias para o mundo, os vírus trazem as doenças terríveis que têm ceifado a vida de milhares e milhares de pessoas. Vamos entender este tema. Mas eu quero te convidar a abrir o seu coração, a curvar sua fronte, porque vamos pedir a direção de Deus através de uma oração. Ó grandioso Deus, que seja exaltado o teu nome para todo sempre e por toda a eternidade. E que nós aqui que estamos agora estudando a tua palavra ou paramos para estudá-la, que possamos ter o privilégio de um dia te vermos face a face. Senhor, que neste momento o teu Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento e o nosso coração. Que possamos entender as belezas da tua palavra, que possamos fazer a decisão correta e a estar sempre ao seu lado, haja o que houver, custe o que custar. Abençoe cada amado ouvinte, cada amada ouvinte da tua palavra, que possamos, Senhor Deus, entender o significado de ouvir a tua voz. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. No princípio, o Senhor criou todas as coisas em 6 dias. E no 7º dia, a Bíblia diz que Deus parou para descansar. No 6º dia, Deus criou o ser humano e também criou os animais. Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Eles viviam ali felizes. Era uma alegria só. Entre aqueles animais não havia maldade, não havia nada ruim. Eles nem pensavam em nada ruim porque eles não sabiam nem o que era isto. Mas Deus havia os advertido, dizendo: olha, vocês querem ser felizes? Continuar assim? Devem obedecer a minha voz e não devem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que vocês comerem desse fruto, a felicidade de vocês irá acabar. Bom, não sabemos o tempo em que a serpente apareceu ali. Na realidade foi o diabo disfarçado de uma serpente. A serpente era o animal mais sagaz que existia no Jardim do Éden. E o diabo se personificou em uma serpente e apareceu e falou para Eva. Jogou um verde. E nós vamos ver como foi esse verde que ele jogou. Jogou um verde para colher maduro. Porque ele, na realidade, ele não sabia. Gênesis capítulo 3, versículos 3 a 5. Vamos ver o que diz. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Ele jogou um verde para colher maduro, porque ele não sabia o que Deus havia dito. Como foi, Eva, que Deus disse para vocês que devem comer de todos os frutos que estão aí nesse jardim? Eva disse: não, não foi bem assim. Nós podemos comer de tudo que há aí, tudo que há no meio do jardim, menos
desta árvore aqui, ó, que traz o fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque Deus disse que no dia que a gente comer, nós vamos morrer. E a serpente disse: olha, Deus não quer é que vocês sejam como ele. Olha o que ele jogou na mente do ser humano, que o ser humano seria o seu próprio Deus, que o ser humano saberia escolher, fazer as suas próprias escolhas. Ele colocou na mente do ser humano o desejo de ser igual a Deus. E por isso muitas pessoas até hoje dizem assim: eu não preciso de Bíblia, eu não preciso de orientação da palavra de Deus, porque eu sei o que é certo e eu sei o que é errado. E quer saber? Aqueles que não param para ouvir a voz da palavra de Deus não sabem de coisa nenhuma. Pensam que sabem alguma coisa quando nada sabem. Porque as verdadeiras orientações estão na palavra de Deus. O verdadeiro entendimento está em buscar a presença de Deus e o seu Espírito Santo. Eva então entregou para ele o que Deus havia dito. Deus, na realidade, disse: não coma do fruto, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. A serpente disse: não, pode comer do fruto. E aí ele entrou com meia verdade. Sabe, meia verdade é mentira pura. O diabo sempre entra com meia verdade para disfarçar e enganar e levar as pessoas à ruína e à destruição. Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão ser como ele, conhecedores do bem e do mal. E Deus não quer que vocês comam do fruto. E Deus não queria realmente que eles comessem daquele fruto, porque o bem eles já conheciam, mas eles iriam passar a conhecer o mal. E a tendência seria, como nós sabemos, como estamos vendo hoje, a tendência seria seguir sempre o mal. Como assim aconteceu? Então, nessa parte, Deus realmente não queria que eles conhecessem o mal. Mas eles, infelizmente, resolveram, pela curiosidade, comer daquele fruto. E a curiosidade mergulhou a humanidade toda em terríveis consequências do pecado. Trazendo, então, a dor, o sofrimento, a calamidade, a angústia e, por fim, a morte. E a morte que trouxe não foi só essa morte que conhecemos, a morte física, mas a morte espiritual. A morte que veio ao mundo não foi somente essa morte biológica, mas a segunda morte. Foi dado direito à segunda morte, que será a morte eterna. A morte do lago de fogo e enxofre, como está escrito no Apocalipse capítulo 20. A morte do fogo e enxofre. Eles deixaram o prazer de ter a presença de Deus, que Deus andava ali no Jardim do Éden constantemente. Assim como você está me vendo aí, eles viam Deus face a face. Conversavam com Deus todos os dias ali no Jardim do Éden. Que privilégio, mas jogaram fora. A primeira coisa que Adão e Eva fizeram quando pecaram foram se esconder de Deus por entre as árvores, como quem alguém consegue se esconder de Deus. E quando Deus disse: Adão, onde tu estás? Ele disse: Senhor, ouvi a tua voz e tive medo. Não conseguiam mais ver Deus face a face, porque o pecado separa o ser humano de Deus. Agora perderam o privilégio de ver Deus face a face. Só conseguiam ouvir a voz de Deus. Ouvi a tua voz e tive medo. É isso que o pecado faz. Faz a pessoa ter medo de Deus, faz o ser humano se afastar de Deus. E quanto mais o ser humano se afasta de Deus, ele se aproxima da morte e da morte eterna. Que hoje você possa se aproximar mais e mais do Senhor, porque Ele está pronto para perdoar os seus pecados, está pronto para levar você para um lugar especial, para um paraíso restaurado pelo poder de Deus. E aí você vai ter o privilégio de ver Deus face a face como Ele é. Este era o privilégio que Adão e Eva tinham, mas jogaram fora. Deixaram de ouvir a voz de Deus, que disse: se vocês comerem desse fruto, vocês irão morrer. Para ouvir a voz da serpente, que disse: pode comer que não vão morrer. Certamente não morrerás. E eles morreram. Mas de onde veio aquela serpente? A Bíblia diz que tudo quanto Deus fez, está em Gênesis 30, Gênesis
capítulo 1 e o versículo 31, eis que tudo quanto Deus fez, eis que era muito bom. Mas de onde veio aquela serpente? Porque aquela serpente era mal. Ela introduziu no universo toda espécie de coisa ruim. O pai de todos os vírus, para quem não sabe, é o pecado. O pecado é o pai de todos os vírus. Quanto mais você peca, mais está sujeito às consequências do pecado. Quanto mais pecamos, mais nos aproximamos da morte, porque vivemos separados de Deus e nos aproximamos do abismo. Por isso, a cada dia nós precisamos nos aproximar do Senhor, abandonar o pecado, porque Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador. E aí, nos aproximando de Deus, estamos nos aproximando da vida e vida eterna. Ezequiel capítulo 28, versos 14 e o 15, diz como surgiu o pecado, diz como surgiu o diabo, como surgiu o mal. Abra sua Bíblia, Ezequiel capítulo 28, versos 14 e 15. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Deus não criou o diabo. Tem gente que diz que Deus criou o diabo. Não, Deus não criou o diabo. Deus criou um ser perfeito. Deus é criador de todas as coisas e Deus criou todos os anjos também. E entre esses anjos existia um querubim da guarda, que era ungido para cultivar e guardar o céu, o monte santo de Deus. Esse anjo, que era para guardar aquele monte santo de Deus, o santuário do Senhor, se corrompeu e escolheu se rebelar contra Deus. E nessa escolha que ele fez, ele saiu enganando as estrelas do céu, ou seja, os anjos de Deus. Saiu enganando e ele conseguiu enganar, porque a maior obra do diabo é o engano. Ele conseguiu enganar 1/3 dos anjos de Deus. E ali começou a fazer baderna no céu. Mas a Bíblia diz que ele era perfeito em todos os seus caminhos. Perfeito. Olha, todos os anjos foram criados livres, com livre arbítrio para escolher o que queriam, e assim são até hoje. Mas esse livre arbítrio, eles não aproveitaram, aqueles que caíram junto com o diabo. Fizeram a escolha errada. Assim também o ser humano é criado livre para escolher o que quer. Deus apenas diz, olha, não faça isso, vai por aqui. Mas cada um escolhe. E aí vem as consequências das nossas escolhas. Não adianta, o que você escolhe hoje, o que você planta hoje, você vai colher amanhã. Mais cedo ou mais tarde, você vai colher os frutos, as consequências das suas escolhas. Se você planta pecado, você vai colher dor, sofrimento e morte. Esta é a realidade. Você pode até desfrutar do pecado hoje achando gostoso, mas as consequências dele doem e deixam marcas profundas para o resto da vida. E mais cedo ou mais tarde, elas vão aparecer. E se você não se arrepender enquanto há tempo, aí a consequência pior, final do pecado, como está escrito em Romanos capítulo 6, o versículo 23, é a morte, e morte eterna. Essa é a consequência. Mas assim como a mãe dá à luz um filho, e aquele filho nasce perfeito, ele vai crescendo e a mãe, também o seu pai, vai ensinando o caminho por onde deve conduzir os passos daquele filho. O filho vai crescendo, vai ouvindo a voz da mãe, vai ouvindo a voz do pai, mas quando chega num determinado momento, o filho já sabe fazer as suas próprias escolhas. E em vez de ouvir a voz do pai e da mãe, escolhe ser um bandido, ser um assassino, ser um ladrão. A pergunta é, aquela mãe deu à luz um filho perfeito, sim ou não? Exatamente, sim. Mas ele escolheu lá na frente o seu próprio caminho.
porque ele é livre para escolher. Assim, Deus nos criou livres. Está em nossas mãos o poder de escolha, mas devemos tomar cuidado sobre cada escolha que estamos fazendo. Devemos tomar os cuidados necessários para não fazermos como o diabo fez. Se afastou de Deus e mergulhou na ruína. E infelizmente, Adão e Eva também fizeram a mesma escolha. Se afastaram de Deus, se mergulhou na ruína. E hoje, o pai de todos os vírus, o pecado, está na nossa natureza, infelizmente. Já nascemos com esse vírus no nosso corpo. E a única forma de nos libertar, a única forma de sermos livres desse vírus terrível é Jesus Cristo. Porque Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado e Jesus dá a vitória para todos aqueles que se aproximam de Deus, para todos aqueles que o aceitam como o seu verdadeiro Salvador e Senhor da sua vida. É a única forma. Lá em Isaías capítulo 13, os versos 13 e 14, fala que o pecado aninhou no coração daquele anjo. E ele desejou ser igual a Deus. Desejou colocar o seu trono acima das estrelas do Altíssimo e ser semelhante a Deus. Ele desejou governar o céu. E por isso que não deu certo. Desejou tomar o lugar do próprio Deus, querer ser o próprio Deus, querer ser adorado. Ele não queria mais adorar a Deus, ele queria ser adorado. E aí, o Apocalipse, capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 7 até o 9. Nós vamos ver que teve a primeira guerra. E a primeira guerra foi aonde? Foi lá no céu. Vamos ler. Apocalipse capítulo 12, dos versículos 7 ao 9. Diz assim: Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. A primeira guerra foi no céu, porque aquele anjo que havia sido criado por Deus perfeito, aninhou-se em seu coração, deixou aninhar-se em seu coração o orgulho. A formosura tomou conta dele, ele começou a se orgulhar por causa da sua formosura e achou que não deveria mais adorar a Deus, achou que deveria ser adorado. E por este motivo ele se corrompeu e corrompeu outros anjos. Ele é o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado lá do céu para a terra, porque ele perdeu a primeira batalha. Miguel é um símbolo de Jesus Cristo. E Jesus venceu a primeira batalha contra ele lá no céu. Aliás, todas as batalhas que Jesus teve com aquele anjo mau caído, com o diabo, ele venceu. Ele venceu lá no céu. Ele venceu quando foi levado para o deserto e foi tentado pelo diabo. Ele venceu todas as tentações. Ele venceu. Você pode dizer, mas Jesus foi crucificado, o diabo conseguiu levar Jesus até ser crucificado. Sim, ele conseguiu levar Jesus até a cruz, sim. Mas foi ali que ele foi derrotado definitivamente. Foi lá na cruz do Calvário que Jesus decretou a vitória final. Foi lá na cruz do Calvário que Jesus decretou a derrota do diabo e aqueles que escolheram viver do lado dele. O diabo está com seus dias contados. Lembre-se, Jesus venceu a morte. Ele não está morto, ele ressuscitou. E Jesus só morreu na cruz do Calvário para nos garantir a vitória final. Porque se Jesus não tivesse morrido ali na cruz, se Jesus não tivesse dado a vida por cada um de nós, não teria salvação. A morte de Jesus na cruz
é uma oportunidade de vivermos para sempre. É uma nova oportunidade, aquela que Adão e Eva tiveram, mas não aproveitaram e escolheram pecar. Hoje nós temos o direito, o livre arbítrio de escolhermos aceitar a salvação que Jesus concedeu lá na cruz do Calvário por cada um de nós. Mas, infelizmente, ainda hoje, mesmo muitos vendo o resultado do pecado de Adão e Eva, continuam desobedecendo a Deus, desobedecendo ao Senhor e indo para o precipício final, para a morte eterna. Abandone o pecado enquanto há tempo, porque vai vir o tempo que não haverá mais tempo. O tempo de arrependimento é agora. O tempo de arrependimento é hoje. O diabo foi lançado para a terra e ele é o sedutor, o enganador. Ele sabe muito bem como seduzir. Ora, se ele foi capaz de enganar Adão e Eva, que eram perfeitos, não tinham natureza pecaminosa, imagine a nós, se não estivermos ligados com Jesus Cristo, a árvore da vida. Vamos nos ligar em Cristo Jesus e vamos vencer todas as nossas fraquezas. Vamos nos ligar em Cristo Jesus e vamos dizer não para o sedutor deste mundo. Vamos dizer não para aquele que já está derrotado, aquele que está com seus dias contados, está caminhando para a fase final, a existência desse planeta. O diabo será exterminado e todos os demônios que desceram com ele. E todos aqueles que hoje escolhem estar do lado dele também. E como é que alguém escolhe estar do lado do diabo? É estar do lado do pecado. É não querer se afastar do pecado. É não querer abandonar as coisas erradas. É não querer ouvir a voz de Deus. Quando alguém não ouve a voz de Deus, acaba ouvindo a voz da serpente. A antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Ela continua ainda neste mundo enganando as pessoas. Ela continua neste mundo ainda seduzindo as pessoas, levando à perdição. E as pessoas, infelizmente, deixam de ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus é: não faça isso, não faça aquilo, vai por esse caminho. E Deus quer o melhor para você, Deus quer o melhor para mim, Deus quer o melhor para cada pessoa. Mas as pessoas querem viver em prazeres que vão levar elas à destruição. Quantas pessoas, quantos jovens têm sido levados por causa de curiosidade? Quantos jovens têm levado à perdição, à ruína? Quantos jovens têm morrido precocemente porque alguém chega e pede para que experimente drogas? Experimente a droga, você vai andar voando. Você não é pássaro, lembre-se disso. Você não tem asa, então você não vai voar de coisa alguma. Você pode até voar no seu pensamento, mas quando bater no chão se esbagaça. Você não precisa andar voando, você tem que andar com os pés no chão e com a mente no céu. Com a mente em Jesus Cristo, com a mente no Salvador. Mas as drogas têm ceifado a vida de muitos jovens. As drogas têm destruído muitas pessoas porque vão pela curiosidade. Experimenta. E aí os traficantes concedem a primeira dose de graça. E depois a pessoa fica dependente e vai viver ali dominado por aqueles homens maus até o fim da vida. E aqueles homens maus são dirigidos pelo próprio Satanás. Saia fora das coisas ruins, porque as coisas ruins dessa vida vai levar você à morte e à perdição final. Mas se você dá um basta a isso aí, abandonar o pecado, e você só consegue abandonar o pecado pedindo a ajuda de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que quando nós paramos para pedir a ajuda do Senhor, Ele está pronto para nos ajudar, para nos conceder a vitória. Ele está pronto para nos conceder a paz interior no nosso coração e nos libertar de toda espécie de coisa ruim, nos libertar de todo o pecado. Ele venceu o diabo lá em cima, continuou vencendo o diabo aqui e vai continuar vencendo. Mas o campo hoje de batalha entre o bem e o mal é o meu e o seu coração. A cada dia o diabo está falando para você não obedecer a palavra de Deus. A cada dia o diabo está dizendo: olha, você deve ser o seu próprio Deus. Você não precisa de ler a Bíblia.
Você não precisa de praticar o que está escrito na Bíblia. Você não precisa aceitar Jesus. Pode continuar do mesmo jeito. O importante é ter Deus no coração. Deus no coração, no pensamento que o diabo ensina para as pessoas. Mas no fundo, Deus não está no coração. Porque quando Deus está no coração, nós nos afastamos do mal. Nós nos afastamos do adultério. Nós nos afastamos das coisas da idolatria. Nós nos afastamos de todas as coisas que nos impedem de servir a Deus. Nós nos afastamos dos homicídios, dos assassinatos. Nós passamos a cuidar do nosso corpo, não ingerindo certos tipos de comidas que vai acabar com a nossa saúde. Enfim, e outras coisas mais. Então, não vai nessa conversa que o diabo fala que você só precisa ter Deus no coração. Não vai nessa conversa, não. Ter Deus no coração, sim, precisa ter Deus no coração. Mas quando alguém tem Deus no coração, resiste o mal. Quando alguém tem Deus no coração, abandona as coisas erradas. Quando alguém tem Deus no coração, aceita Jesus como Salvador. Quando alguém tem Deus no coração, se firma no caminho do Senhor. Aliás, você sabe por que o diabo é diabo? Vou lhe mostrar agora na palavra por que o diabo é diabo. E o diabo, ele é diabo, não é porque não conhece a verdade, que ele conhece a verdade. Você vai entender a partir de agora. Mas eu quero dizer que dentre essas duas vozes que você vai estar ouvindo, ouça a voz do bem. Ouça a voz de Deus. Deus continua falando ao seu coração: filho, o caminho é esse. Filho, ande pelo meu caminho. Filho, eu quero te dar um paraíso. Filho, esses dias deste mundo estão caminhando para o fim. E todos aqueles que escolhem me desobedecer, infelizmente, vão deixar de existir para todo sempre. Porque cada um fez a sua escolha. Mas, filho, eu quero te dar a vida eterna. Filho, eu quero fazer de você um vencedor ainda nesta terra aqui e por toda a eternidade. Vamos ler João capítulo 8, versículo 44. Diz assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele é homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Por que que o diabo não se firmou na verdade? Porque ele conhece toda a verdade. Por que o diabo é diabo? Exatamente, porque não se firmou na verdade. Ele conhece toda a verdade, conhece Deus, conhece Jesus Cristo, conhece o Espírito Santo, conhece a Bíblia, a palavra de Deus de capa a capa. Ele conhece a lei, os mandamentos de Deus, todos eles. Mas ele não se firmou. Quero dizer para você que não basta conhecer a verdade, tem que se firmar nela. Não basta dizer que tem Deus na vida, tem que servir a Deus. Tem que obedecer. O diabo é diabo porque não obedece à palavra de Deus. Ele conhece tudo da palavra de Deus, mas não obedece. Não se firmou na verdade. Quantas pessoas têm recebido estudos bíblicos? Quantas pessoas têm estudado a palavra de Deus? Têm até andado para a igreja durante um tempo, mas depois se afasta do caminho, desvia da verdade, não permanece firme até o fim. Não adianta conhecer a verdade, tem que permanecer firme. Porque aquele que permanecer firme até o fim, esse é que será salvo. É assim que a Bíblia ensina e é assim que tem que ser. Que a partir de agora você possa se firmar, se você não está firmado, na verdade da palavra de Deus. Que você possa entender que o diabo ele está nessa terra, enganando as pessoas, porque a função dele é matar, roubar e destruir. A maior arma do diabo é seduzir, é enganar.
E ele tem trabalhado. Ele tem levado as pessoas à ruína. O diabo é o pai do pecado. Ele não criou nada bom. O que ele criou foi o pecado. E o pecado é o pai de todos os vírus, de todas as enfermidades, de toda a dor, de todo o sofrimento. O pecado leva à ruína final, à morte eterna. Mas Jesus diz, João capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A escolha é sua. Escolha Jesus. Viva com Jesus. Tenha a felicidade e tenha a paz eterna. Sabe, a guerra continua. Essa guerra continua aqui na terra. Deus está lutando para salvar você de todas as formas. Deus já fez a parte dele enviando Jesus. E Deus continua fazendo através do Espírito Santo, falando ao seu coração através da palavra. Os servos de Deus, os verdadeiros, estão espalhados na superfície da terra pregando o evangelho da paz, o evangelho verdadeiro, o evangelho do céu. E existe também um inimigo que está batalhando pelo seu coração. Ele está colocando as luzes brilhantes desse mundo diante da sua face, para que você, pela curiosidade, possa cair e ser amarrado, acorrentado por ele, para que ele, como já está sentenciado, para que, assim como ele, vai ser queimado no fogo, ele quer que você seja queimado também. Mas o fogo não foi preparado para você, foi preparado para os demônios, o diabo e todos os seus anjos. Você só vai para o fogo se rejeitar a palavra de Deus. Por isso, este é o momento de aceitar a mensagem da palavra de Deus e viver com Cristo todos os dias. Não acredite nas mentiras do diabo. Ele é mentiroso desde o princípio do mundo. Ele é transgressor da lei de Deus desde o princípio, porque ele mente. Ele rouba. Rouba quem? Roubou o ser humano de Deus. Mas Deus veio a essa terra e deu a vida em resgate a todo aquele que o aceita como Salvador. Você só vai para a perdição se você escolher. Mas Deus já fez a parte dele e continua fazendo. Qual a sua escolha hoje? É claro que a sua escolha é escolher Jesus Cristo. Vamos terminar esse tema com o último verso, que está em 2 Samuel, capítulo 22, e o versículo 4. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque o nome do Senhor e aí você será livre de todos os seus inimigos. Aí você pode até estar dizendo assim, mas Reginaldo, como eu posso estar livre de todos os meus inimigos? E o maior inimigo é a morte. Como a gente vê os cristãos morrendo? Muitos pegam certas enfermidades e morrem também. Não deveriam os cristãos não morrer? Não deveriam os cristãos não passarem pela morte? A morte que você vê hoje é a morte biológica. E até Jesus passou por ela. Esta morte, ou quase todos os servos de Deus, porque alguns que eram bem próximos, mais próximos ainda de Deus, Deus não deixou nem morrer, levou para ele. Levou para algum lugar e colocou um lugar especial que está aguardando o dia da volta de Cristo para todos irem juntos para o céu. Mas a grande diferença é que a morte não é o fim. Acabei de falar um verso aqui que Jesus disse que ele é a ressurreição e a vida. E aquele que crê nele, ainda que morra, vai viver um dia, vai ouvir a voz de Jesus Cristo e levantar do pó e viver para sempre. Mas para que você possa ouvir a voz de Jesus naquele dia, você precisa ouvir a voz de Jesus hoje, neste momento.
Eis o tempo da oportunidade. Invoque o nome do Senhor e será salvo. Mas aqueles que rejeitam vão morrer aqui e vão morrer depois. E a morte segunda, essa será terrível. Essa, eu não quero passar por ela. Aliás, eu não quero passar por nenhum, mas se for necessário descansar no pó da terra, eu vou descansar no pó da terra e vou aguardar o dia da volta do Senhor que ele me prometeu. Assim está escrito e será assim cumprido pelo Senhor. E eu e você possamos dizer como um dia o apóstolo Paulo disse: eu combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Agora já está preparado para mim a coroa da justiça, e não somente a mim, mas todos aqueles que amam a volta de Cristo. Amigo, Cristo voltará em breve. Os nossos dias aqui estão contados. Mais cedo ou mais tarde, nós iremos partir. Mas uma coisa é certa: Deus não falhará na sua promessa. Todos os fiéis serão levados para a eternidade. Todos aqueles que vencerem o inimigo, todos aqueles que entregarem a vida a Jesus e resistir ao diabo, vai ser contemplado com o paraíso novo, com o novo Éden, com a vida eterna. A única maneira que você tem de ser livre de seus inimigos, e os inimigos aqui, os piores, são os demônios. São esses os verdadeiros inimigos, os que querem levar você à ruína e à perdição junto com eles. A única maneira que você tem de vencê-los é se entregando a Jesus Cristo todos os dias. Porque a salvação não é entregar a vida hoje e amanhã esquecer. A salvação não é aceitar a verdade hoje e amanhã dizer eu conheço a verdade, mas não ser um praticante. A salvação é praticar a verdade todas as manhãs, todas as tardes e noites, todos os dias da nossa vida. Todos os dias temos que acordar com Cristo, viver com Cristo durante o dia e dormir ao lado de Cristo todos os dias. Assim deve ser. Que possamos, se não encontrarmos aqui nessa terra, possamos nos encontrar um dia nas mansões celestiais. Que Deus nos abençoe e nos livre de todo mal. E que possamos ficar livres de todos esses vírus que são comandados pelo pecado. E possamos fazer a vontade de Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos terminar? Vamos terminar como começamos. Orando ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, obrigado por mais esse tema da Tua Palavra. Queremos, Senhor Deus, pedir que nos ensina a ouvir os princípios da Tua Palavra. Nos ensina, Senhor Deus, a aprender a ouvirmos a Tua voz. Que a voz da Tua Palavra possa continuar falando em todos os dias da nossa vida que o Senhor nos conceder aqui. Nos ajude a viver para sempre ao Teu lado. Continue conosco, perdoe os nossos pecados. Nos faça viver, Senhor Deus, sempre em momentos de decisões, e a nossa vida é feita de decisões. Possamos decidir do lado certo, do Teu lado. E possamos desfrutar das mansões celestiais naquele dia que o Senhor prometeu voltar a essa terra. Perdoe todos os nossos pecados. Nos ajude a prosseguir em Tua caminhada. Por favor, não nos deixe perecer. Por favor, perdoa as nossas fraquezas e os nossos fracassos. E nos ajude a partir de agora, a partir de hoje, sermos pessoas mais do que vencedoras em Teu santo nome. Assim oramos no nome santo do Senhor Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Amém. Que a paz de Cristo esteja com você e que você possa continuar sendo essa pessoa vitoriosa. Mas não se esqueça jamais. Reserve tempo para o dono do tempo. Quem não tem tempo para o dono do tempo, vive perdendo tempo. E logo virá o tempo que não haverá mais tempo. Por isso, aproveite o seu tempo e viva um tempo de esperança, uma vida feliz com Jesus.
com o pastor Reginaldo Ribeiro.